Peço vênia à relatora para acolher os embargos de declaração opostos por Antônio Francisco Neto, Carlos Roberto Paiva e pela coligação pelo bem de Volta Redonda, atribuindo-lhes efeitos modificativos para afastar a penalidade de cassação dos diplomas impostas pelo TRE do Rio de Janeiro. É o resumo de um voto. Ministra relatora, gostaria de fazer uso da palavra. Foi apenas o que eu já disse. Nós, a meu ver, estamos rejulgando o caso, mas esta é a decisão do Pleno que eu aceito. Não, por enquanto é o meu voto. Porque já foi 4-3 e foi o voto de Vossa Excelência. Tá aí Dias Toffoli em toda a sua cara de pau, né? Não dá para assistir a essa alteração de voto sem dar uma risada. A ministra, colega dele, Maria Tereza de Assis Moura, ela fica surpresa. Obviamente é condescendente no final. Mas, olha, como eu já falei, a gente está rejulgando o caso. Mas, se é assim que o senhor vota, se fica decidido assim, e aí o Toffoli vai, empurra, já vira para o outro lado, já chama o outro para falar. E vocês viram ali grandes argumentações técnicas? Nada, né? Mas ele diz que é o resumo e tal, que já deu para os outros o voto dele e pronto, acelera, como faz geralmente no Supremo Tribunal Federal, como fez Carmen Lúcia quando alterou o seu voto a respeito da suspeição de Sérgio Moro, como é costume, né? Aliás, nesse julgamento recente, o Luiz Fux foi interromper o julgamento para continuar em outro dia. Todos aceleraram ali, depois do voto do Luiz Roberto Barroso, para dar um voto rasteiro e rápido e se livrar logo daquilo, porque não tinham a menor condição de contra-argumentar a argumentação técnica do Barroso. Pois é, o Dias Toffoli alterou um voto em embargos de declaração. Por isso se deu essa surpresa, porque, em geral, os embargos de declaração não servem para reexaminar o mérito do julgamento. E há vários juristas aí dando as devidas entrevistas, falando que não cabe o reexame ou revaloração, né? O Toffoli falou ele em reenquadramento, revaloração de prova ou do mérito no âmbito dos embargos de declaração. Dizem até que já existe jurisprudência no STF, no sentido de que os embargos não são uma nova apelação ou recurso e, portanto, só devem servir para corrigir possíveis erros materiais ou omissões. Esse é o tradicional, são omissões ali, esclarecimentos em relação à decisão que foi tomada. Mas o Toffoli não. Ele foi lá, mudou o voto dele e desempatou o julgamento de modo contrário. Foi o voto decisivo para que a cassação do prefeito de Volta Redonda fosse revertida. E aí vai o Sérgio Cabral numa delação e diz que ele recebeu 3 milhões de reais para fazer isso. Isso que já é suspeito por si só. Quando você tem uma delação dizendo que houve uma causa financeira para que aquilo acontecesse, bom, aí é claro que precisa ser investigado. E seria investigado qualquer caso parecido se o cidadão não fosse ministro do Supremo Tribunal Federal. E agora o Fachin empurrou para o plenário virtual, onde os demais ministros tendem a ser corporativistas e blindar o Dias Toffoli, como já estavam blindando aí em vazamentos para a imprensa, para tentar minimizar o caso. Agora, o vídeo do voto veio a público, o que tornou a situação ainda mais constrangedora. Obviamente, toda a turma, né, dos amigos dos ministros, dos amigos dos réus da Lava Jato e tal, toda essa turma se volta contra e tal, esperneia, mas os indícios de sujeira relacionados ao Toffoli são antigos e eu dei aqui todos os detalhes de como, inclusive, ele e Gilmar ficaram ainda mais incomodados depois que a Receita abriu apuração sobre o escritório de advocacia das suas respectivas esposas. Apuração essa que foi suspensa por determinação do Alexandre de Moraes, relator de um inquérito aberto pelo próprio Toffoli. E eu falei muito a respeito disso na época. O inquérito estava sendo usado para blindar os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal que poderiam ter sido atingidos por uma apuração. Um inquérito supostamente para apurar fake news, ameaças. Não, foi usado lá para suspender a apuração. E eu li ontem aqui a nota do Sindifisco com todas as alegações técnicas para que aquela apuração sobre 134 contribuintes que acabaram caindo ali no fisco fosse feita. Teve a citação do Toffoli no depoimento do Marcelo Odebrecht, que
esclareceu ali o conteúdo de uma mensagem em que ele perguntava, e o amigo, que era o Toffoli, amigo do meu pai, amigo do Lula, que é amigo do pai dele, Emílio Odebrecht, não quer o dele? E o Marcelo Odebrecht esclareceu a própria mensagem dizendo, eu me referia, sim, a dinheiro ilícito. Então, assim, o caminho de investigação está aberto há muito tempo. Só que essas pessoas são onipotentes, são super protegidas, né? E elas contam aí com todo um apoio em diversas frentes para não serem investigadas. Então, o caso do Toffoli é mais um aí que tende a ser varrido para debaixo do tapete. Ele que atacou muito a Operação Lava Jato, dizendo que ela destruiu empresas, e empresas que foram alvejadas pela Lava Jato faziam pagamentos para o escritório de advocacia da esposa dele. Como eu lembrei ontem aqui, como Queiroz Galvão e IESA, pagaram em 2008 e 2011, por exemplo, R$300 mil ao escritório da mulher do Toffoli. O Toffoli foi citado na delação do Léo Pinheiro, que o Rodrigo Janot engavetou e a Raquel Dodge manteve engavetada, que mencionava reformas na casa dele, Toffoli. Então, as coisas vão sendo varridas para debaixo do tapete e fica aquela suspeita. Eu imagino, claro, que os ministros não quisessem que pairasse sobre eles também suspeitas em relação à alteração de voto, porque vários já tiveram alteração de voto. A melhor maneira de você evitar essa suspeita é justamente você abrir a investigação sobre aquele que foi acusado de ter sido pago para alterar o seu voto. Aí você elimina a desconfiança, mas quando se blinda, quando se acoberta, aliás, a defesa do Sérgio Cabral, obviamente, defendeu a validade da delação em que o Toffoli é citado, dizendo que tudo transcorreu da maneira devida, e há uma briga aí a respeito de delação fechada pela Polícia Federal. Agora, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ele tem um recurso, né, que é esse que vai ser julgado no plenário virtual, contrário à delação do Sérgio Cabral, quer dizer, pela nulidade da delação do Sérgio Cabral, só que ele usa esse recurso também para pedir que delação fechada pela Polícia Federal só possa acontecer desde que tenha a anuência, a concordância do Ministério Público, que é uma maneira de você acabar controlando aquela delação que a PGR não quer que aconteça, né? Que foi o caso, inclusive, da delação do Sérgio Cabral. Então a PGR não aceitou, a Polícia Federal foi e aceitou, a Polícia Federal pediu a investigação, a PGR foi e pediu a anulação da delação. Então você tem o pedido de investigação sobre o Toffoli a partir da delação do Cabral, feito pela PF. E o que se vai analisar no plenário virtual? É isso? Não, não é isso. Aí eles botam no plenário virtual o recurso pela nulidade da delação. A partir do momento que se estabelece a nulidade da delação, já cai automaticamente, essa é a tendência, pelo menos, o pedido de investigação sobre o Toffoli. Então é uma maneira de eliminar o mal na raiz. Não, essa delação não era nem para ter acontecido e tal. E aí pronto, aquela informação que a gente tem agora com todo um caminho, tá? Porque o Cabral, ele não simplesmente falou isso do nada, ele falou, não, foi negociado, intermediado por fulano e tal, etc. E tudo isso pode ser perdido. E quando a decisão de que a PF pode fechar delação premiada foi tomada pelo próprio plenário do Supremo Tribunal Federal. E o Marco Aurélio Mello dizia que não era constitucional, não tinha previsão constitucional isso, de o Ministério Público precisar acompanhar, PGR, etc. Então ele defendeu lá a PF. Acabou sendo a análise vencedora na ocasião. Só que aí começa a incomodar a gente poderosa, igual prisão em segunda instância. O Supremo autorizou. Aí começa a atingir um monte de gente, aí não, aí volta atrás. Da mesma forma agora, porque a PGR, ela tem um certo controle político sobre si, porque quem escolhe o PGR é o presidente da República. No caso de Jair Bolsonaro, que tem aí uma família investigada, né? Então, se você tem uma ascendência sobre a polícia, você tem mais controle político daquela situação. E toda essa geração que a gente está assistindo varrer a sujeira para debaixo do tapete quer ter mais controle político sobre tudo. Não estava falando outro dia aqui do Conselho Nacional do Ministério Público, que o Congresso decidiu
tirar ali o indicado pelo MP e tal, para botar um indicado por eles mesmos, para poder punir procuradores que ousem investigar os próprios políticos. Então eles vão tentando criar todas as formas de controle e a gente tende a assistir mais um espetáculo de impunidade, lamentavelmente. E aí todas as vozes que zelam pela impunidade dos amigos estão aí falando a respeito.